Alô, Rogério Gomes aqui do site e canal Laboralista. Hoje eu vou explicar regras do seguro-desemprego, bem como fazemos o cálculo da parcela a receber. Vamos lá. Bom, a primeira coisa é que o seguro-desemprego ele é regido pela norma federal número 7.998 e por várias resoluções do CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é um órgão vinculado ao Ministério do Trabalho. É esse órgão que delibera todas as regras do seguro-desemprego. Se você quiser saber mais detalhes, eu escrevi um post, você pode aí consultar neste link aqui. Eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo. E aí quem tiver interesse de se aprofundar, pode dar uma checada aqui lá no post, tá bom? Bom, em termos de cobertura, o seguro-desemprego, ou seja, o benefício do seguro-desemprego, ele cobre para o trabalhador formal, é aquele trabalhador registrado em carteira de trabalho, para o pescador artesanal, quando existe a proibição da pesca em determinados períodos, o seguro-desemprego lhe paga um benefício até que possa retornar à sua atividade. Nós temos na modalidade para a Bolsa de Qualificação Profissional, são aqueles trabalhadores que, mediante acordo ou convenção coletiva, são afastados do emprego temporariamente para buscar qualificação. E aí existe uma regra do CODEFAT prevendo aí o pagamento de um auxílio quando existe esta situação. Tá? Para os empregados domésticos que perdem o seu emprego e para aquele trabalhador resgatado. São aqueles trabalhadores que são extraídos daqueles trabalhos forçados em condição análoga a escravo. E aí o trabalhador é resgatado pelo Ministério do Trabalho e aí também recebe uma cobertura do seguro-desemprego. Nós vamos falar aqui os requisitos para o trabalhador formal, ou seja, aquele trabalhador registrado em carteira. Para os demais casos, existe alguma regra específica. Você pode consultar lá no site do CODEFAT. Eu vou falar sobre o trabalhador formal, que é a grande maioria dos casos. Então, quais são os requisitos? Primeira coisa é o seguinte: o empregado tem que ser demitido sem justa causa. Naqueles casos em que foi solicitada a demissão, ou que o trabalhador aderiu a um plano de demissão voluntária, ou que fez um acordo para a rescisão do contrato com o empregador, ou que foi demitido por justa causa, ele não preenche o primeiro requisito. Nesses casos não tem. Então, obrigatoriamente, dispensa sem justa causa. Se for o caso da primeira solicitação, ou seja, o trabalhador nunca solicitou o seguro-desemprego, é a primeira vez que ele está solicitando, o Ministério do Trabalho vai verificar se ele recebeu 12 salários nos últimos 18 meses. Esse é outro requisito, ou seja, primeira coisa, foi dispensado sem justa causa? Sim, ok. Recebeu pelo menos 12 salários nos 18 meses anteriores? Se sim, ele vai preencher o requisito. Se não recebeu, ele não preenche o requisito, não terá direito ao seguro-desemprego. Se for o caso da segunda solicitação, ou seja, ele já trabalhou em uma oportunidade, foi demitido, recebeu o seguro-desemprego, esta é a segunda solicitação. Então, neste caso, ele tem que comprovar apenas 9 salários nos 12 meses anteriores à demissão. Se for as demais solicitações, ou seja, da terceira solicitação em diante, então obrigatoriamente tem que comprovar no mínimo ter recebido 6 salários nos 6 meses anteriores. Tá? Então você vê aqui primeiro 12 salários nos 18 meses, 9 nos 12 meses anteriores e nas demais 6 salários nos 6 meses anteriores. E o trabalhador também não pode estar recebendo qualquer rendimento, ou seja, se ele estiver afastado pela Previdência, se ele for um microempreendedor individual, nesses casos ele não tem direito ao seguro-desemprego. Então, preencheu aqueles requisitos? Agora nós vamos verificar qual é a quantidade de parcelas que este trabalhador tem direito. Dependendo se for a primeira solicitação, segunda solicitação ou a terceira solicitação, cada uma dessas fases haverá uma regra específica para o cálculo das parcelas. Aqui nós estamos falando só de quantas parcelas
o trabalhador terá direito, se for a primeira, a segunda e terceira solicitação. Vamos verificar aqui. Bom, na primeira solicitação, vai ter que verificar no período de referência. O que é o período de referência? São os 36 meses anteriores à data da dispensa. Então, neste período aqui, vai ser analisada a quantidade de vínculo empregatício, ou seja, quantos meses de vínculo empregatício este trabalhador tem nos últimos 36 meses para definir a quantidade de parcelas. Então, na primeira solicitação, o trabalhador tem que comprovar que manteve vínculo empregatício no mínimo de 12 meses e até 23 meses, neste período de 36 meses. Se ele comprovar entre 12 meses e 23 meses, ele tem direito a 4 parcelas. Já se o trabalhador, no período de 36 meses anteriores à demissão, comprovar que manteve vínculo empregatício de pelo menos 24 meses, então, na primeira solicitação, ele terá direito a receber 5 parcelas. Então, bem, entre a primeira solicitação e a segunda solicitação, existe uma coisa chamada período aquisitivo. Ou seja, o trabalhador fez a primeira solicitação e recebeu as parcelas e ele quer fazer uma nova solicitação. Então, para fazer a segunda solicitação do benefício, vai ser verificado se ele preencheu o período aquisitivo. Ou seja, se ele tem 16 meses entre o emprego anterior, que lhe deu direito à primeira solicitação, e o segundo emprego, que vai lhe dar direito à segunda solicitação. Então, neste caso, ele tem que ter cumprido um período mínimo de 16 meses de período aquisitivo. Não quer dizer 16 meses empregados, mas tem que ter transcorrido entre a primeira demissão e a segunda demissão um período mínimo de 16 meses, e aí evidentemente vai ser checado os requisitos. Lembra que nós falamos quais são os requisitos para a segunda solicitação. Um dos requisitos é que ele tenha recebido 9 salários nos últimos 12 meses. Tá bom? Então, passou 16 meses, então ele vai para a segunda solicitação. Na segunda solicitação, ele pode receber 3, 4 ou 5 parcelas, dependendo do vínculo empregatício que ele tenha nos últimos 36 meses, sempre contado a partir da demissão. Então, segunda vez, ele foi demitido, vai ser olhado nos 36 meses anteriores quanto a quantidade de vínculo empregatício. Se ele comprovar que ele tem no mínimo 9 e até 11 meses, ele vai receber 3 parcelas. Vamos supor aqui que ele comprove aqui que tenha somente 8 meses de vínculo empregatício. Então ele não vai ter direito a nenhuma parcela do seguro-desemprego. Então na segunda solicitação ele tem que comprovar no mínimo 9 e até 11 meses de vínculo empregatício. Vai receber 3 parcelas. Para receber 4 parcelas, ele tem que comprovar no mínimo 12 meses até 23 meses. Então, entre 12 e 23 meses, recebe 4 parcelas. E se ele comprovar nos últimos 36 meses, a partir da segunda demissão, que ele trabalhou 24 meses, ele vai ter direito a 5 parcelas. Tudo bem? E a mesma coisa, entre a segunda solicitação e a terceira solicitação, tem que ter transcorrido o período aquisitivo de 16 meses, conforme eu expliquei. Aí na terceira solicitação, ele vai ter que comprovar que entre 6 meses, no mínimo 6 meses de vínculo, até 11 meses, ele tem direito a 3 parcelas. Entre 12 e 23 meses, são 4 parcelas, e 5 parcelas se ele comprovar 24 meses nos últimos 36 meses. Aqui vale chamar a atenção, por exemplo, se na segunda solicitação já foi utilizado algum vínculo empregatício aqui, para contar a quantidade de meses de vínculo, então aquele vínculo empregatício não vai ser descartado aqui, tá? Aqui tem que ser, nós estamos falando de vínculos que não foram computados na primeira ou na segunda solicitação.
Se foram computados, então não vai ser observado aqui, vai ser descartado e o empregado tem que comprovar na terceira solicitação, nesse exemplo, no mínimo 6 meses de vínculo empregatício, diferente dos outros vínculos empregatícios dos períodos anteriores, para ter direito a 3 parcelas. Então, feito isso, explicado lá as parcelas na primeira, na segunda e na terceira solicitação, vamos verificar como é que fica o cálculo da parcela. Como eu sei qual o valor da minha parcela? Então, o método é o seguinte. Primeiro passo, nós temos que calcular a média dos últimos 3 salários. Tá? Eu coloquei aqui 3 exemplos que nós vamos utilizar para explicar o cálculo da parcela em cada um desses casos. E quando a gente fala aqui dos últimos 3 salários, na verdade nós estamos falando das últimas 3 remunerações. Tá? Qual a diferença? É que na remuneração você vai somar lá o salário base, as horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade. Tudo isso compõe a remuneração. Então é esta remuneração que vai ser utilizada para efetuar o cálculo da média dos últimos 3 salários, ou seja, a média das últimas 3 remunerações. Então vamos pegar um exemplo aqui, um trabalhador que tenha sido demitido em agosto. Então nós vamos pegar aqui a remuneração de julho, junho e maio. Então vamos supor aqui que em maio recebeu 1.150, em junho 1.300 e em julho 1.550. Tá? Então deu um total de 4.000. A média foi de 1.333,33. No segundo exemplo, nós temos uma média de 1.800. E no terceiro exemplo, nós temos uma média de 2.566,67. Você vai verificar que o cálculo em cada um desses exemplos é um pouco diferente. Então, achamos lá a média salarial e vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Nós temos que verificar qual é a tabela do seguro-desemprego que está vigente naquele período. Existe uma tabela, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esta tabela aqui está vigente em 2018. E existe uma regra do CODEFAT, que todo ano, esses valores aqui, ó, que estão inseridos nesta tabela, eles são reajustados com base no IPCA. Então, se você for verificar em 2018, esta tabela estará diferente e o cálculo da parcela será um pouco diferente. Tá? Então, verificamos aqui, a tabela vigente é esta tabela. Esta tabela você pode, por exemplo, verificar no site do Ministério do Trabalho. Tá? Ok, então achamos a média salarial. Verificamos qual é a tabela vigente. Aí vamos para o cálculo. Então aqui estão nossos exemplos e aqui está a tabela. Então, exemplo número 1. Salário médio, R$ 1.333,33. Vamos aqui para a tabela. Está vendo que é inferior ao primeiro teto aqui da primeira faixa da tabela de seguro-desemprego. Então, neste caso, se é inferior, ou seja, é até R$ 1.480,25, nós vamos pegar o salário médio e multiplicar por 80% ou por 0,8. Então, a parcela do seguro-desemprego será equivalente a 80% deste valor aqui. Então, está aqui. Salário médio, 80%. Cálculo da tabela dá R$ 1.066,66. Vamos para o segundo exemplo aqui. Então, nosso segundo exemplo, o salário médio é de 1.800. Vamos aqui para a tabela. Então, verificamos que está entre 1.480 e 2.467. Então, qual é o cálculo aqui? Então, até 1.480 a gente acha 80%. Esta conta aqui, ó, vai dar exatamente 1.184,20. Ok. O que ultrapassar a 1.480,25, a gente aplica o percentual de 50%. Então vamos verificar aqui, ó, salário médio. Então, teto da primeira faixa, 1.480, achamos 80%. Então, encontramos 1.184,20, que é justamente o que está aqui. Qual a diferença entre 1.800 e o teto da primeira faixa? No nosso caso aqui, R$ 319,75. Sobre essa parcela aqui, esta diferença, nós vamos aplicar não 80%, mas
50%. Então, neste caso, encontramos aqui 159,88. Somando um com o outro, nós temos que no exemplo número 2, este trabalhador receberia parcelas do seguro-desemprego de R$ 1.344,08. E no nosso exemplo número 3, nós encontramos aqui salário médio de R$ 2.566,67. Vamos aqui para a tabela. Então a tabela aqui, acima de 2.467,33, aí não tem conta a ser feito, porque será pago a parcela teto do seguro-desemprego, que em 2018 é R$ 1.677,74. Muito bem? Está aqui o cálculo. Não tem muito o que fazer. Tá certo, pessoal? Espero que tenha aproveitado. Se inscreva aqui no nosso canal para receber informações sobre o mundo das relações de trabalho, explicando matérias, cálculos, informações relevantes para poder aí contribuir com a sua formação profissional. Valeu? Tá aí meus contatos. Qualquer dúvida, inscreva, deixa um comentário aqui, dá uma olhadinha lá no post, tá? Dá uma olhadinha também no nosso site, tem bastante matéria legal para você. Valeu? Aquele abraço. Tamo junto.